E aí pessoal, beleza? Vamos então à videoaula, essa primeira videoaula desse período de quarentena, que é sobre células galvânicas. Na verdade, nós vamos fazer aqui uma revisãozinha sobre essa parte de células galvânicas, tá? Essa videoaula está atrelada à atividade do Ministério 1 e 2, tá? Para vocês validarem essas atividades, vocês vão ter que, na videoaula, responder algumas questões. A primeira parte, que é da atividade 1, vocês vão responder duas questões feitas em áudio. E na parte 2 são dois exercícios que estão lá no final, ok? Então, para a data de hoje, eu vou postar 4 atividades no total, porque nós estamos fazendo também a reposição de aulas de um período anterior, tá? Mas eu coloquei elas ali de uma forma que elas fiquem menos complexas para vocês conseguirem responder isso, tá? E vocês vão ter uma semana para entregar essas atividades de volta, tá? Ok? Então vamos lá, pessoal, falar um pouco de células galvânicas, né? As células galvânicas, nas células galvânicas nós estamos o quê? As pilhas, né, pessoal? Então, a gente estava vendo lá sobre a formação de pilhas, inclusive nós fizemos experimentos. Então, isso vem, essas pilhas são montadas a partir de reações de transferência de elétrons, né? E nós estudamos isso dentro da grande área da química, que é a eletroquímica, que é o campo que estuda as reações químicas que produzem ou são causadas por energia elétrica. No caso, nós estamos vendo em células galvânicas as que produzem. As que são causadas por energia elétrica é uma parte que nós vamos ver mais para frente, que é a parte de eletrólise, ok? Então, alguns conceitos importantes para a gente lembrar: oxidação é perca de elétrons, o número de oxidação da espécie ela aumenta. Por exemplo, aqui o zinco 0 passou para zinco 2+, veja, no produto apareceu os elétrons, uma reação onde no produto eu tenho elétrons, eu tenho a oxidação. Tá? Então, o seu NOx passou de 0 para +2. Aqui nós temos uma reação onde a água está sofrendo um processo, ela passou de -2 para 0, então ela também sofreu um processo de oxidação, né? -2 para 0 é um aumento do NOx. E a redução, daí que é ao contrário disso, sempre acontece junto à oxidação e redução. A redução é o ganho de elétrons e o NOx diminui. Por exemplo, cobre, aqui os elétrons, aí vejam que na reação, que eu chamo isso aqui de semi-reação de oxirredução, nessa semi-reação os elétrons vão aparecer no reagente, porque a espécie vai receber elétrons e vai ser reduzida, seu NOx vai diminuir. No caso aqui passou do cobre de +2 para 0. Beleza? Aqui um exemplo novamente da água. No caso aqui nós estamos verificando agora o NOx do hidrogênio. O hidrogênio agora passou de um NOx +1 para 0, então sofreu um processo de redução. Ou seja, nessa reação que é a decomposição da água, nós temos os dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Okay? Neste caso aqui, é o processo de decomposição que forma o hidrogênio. No caso anterior, o processo de decomposição que forma o hidrogênio no meio. Okay? Então, conceitos importantes também, falar sobre agente redutor, é a espécie que sofre redução. Então, o agente tem que cuidar para não confundir, porque o agente redutor, ele sofre a oxidação, ele causa redução. Tá? Então, como essa espécie aqui, ela é um agente redutor, porque sofreu aí uma oxidação, né? Tá? Então, o redutor aí é a própria água. E aqui, o agente oxidante é a espécie que sofre redução. Tá? Então, ao contrário uma da outra, como a gente pode perceber. Aqui o NOx foi de +1 para 0, então eu tenho um processo onde a água é o agente oxidante também neste processo, segundo processo aqui. Okay? Então, as reações redox, que é o que a gente estuda para poder montar as células eletroquímicas, elas acontecem com transferência de elétrons, e essa transferência de elétrons que vai gerar para a gente aí a corrente elétrica e pode ser aproveitada como energia elétrica então. Então nós temos aqui um exemplo dessa reação, nós colocamos uma placas metálicas nas células galvânicas, nós chamamos de eletrodos, pessoal. Esse eletrodo aqui eu coloquei o eletrodo de zinco, então eu coloquei numa solução de cobre e aos poucos esse eletrodo foi tendo um depósito de cobre. Tá? Por quê? Porque foi acontecendo aqui para o cobre um processo de redução. Ele foi sendo reduzido de cobre 2+, que estava em solução, para cobre 0, que é o cobre metálico que foi se depositando ali. Tá? Então a reação que acontece é essa daqui. Como a gente pode perceber, nós temos o zinco sofrendo a oxidação
e nós temos o cobre sofrendo a redução. Essa reação aqui nós chamamos de reação óxido-redução. Sempre que acontece a oxidação, tem que acontecer também a redução, porque os elétrons que vão de uma espécie para outra, eles não vão ficar flutuando por aí, tá? Sempre vão ser transferidos de uma espécie para outra, ok? E se a transferência então ocorresse através de um fio metálico, é exatamente o que a gente consegue fazer para montar uma pilha. Então eu tenho aqui um eletrodo de zinco, eu tenho aqui um eletrodo de cobre. Eu vou precisar ter essa ponte salina, daqui a pouco já vou lembrar para vocês o porquê que eu tenho que ter a ponte salina. Tá? Se eu ligar eles aqui através de um fio, os elétrons vão fluir de um lado para o outro. Okay? E o que a gente vai perceber são modificações nas duas espécies aqui, também nas soluções, que são referentes ao processo de oxirredução que está ocorrendo. Então, aqui eu consigo aproveitar aqui a energia elétrica do fluxo entre os dois eletrodos metálicos. Tá? Então, eu teria aí uma corrente elétrica. Okay? Então, aqui nós temos, de um lado aqui, o zinco vai sofrer o processo de oxidação e do outro lado nós temos o cobre que vai sofrer o processo de redução. Não vou falar hoje, não vou relembrar hoje, mas na videoaula que vocês vão receber amanhã eu vou lembrar um pouco por que um ocorre, por que o outro não, por que ocorre com o zinco a oxidação e por que com o cobre a redução, beleza? Então, as reações de oxirredução, elas vão gerar sempre corrente elétrica. Se eu fizer um emprego controlado dessas reações, eu vou ter sempre a geração de corrente elétrica. Lembrando que isso é quando eu tenho reações que são espontâneas, então elas têm que ser espontâneas. Se elas não forem espontâneas, pode ter reações não espontâneas, aí eu vou ter que fazer o contrário. Em vez de gerar o processo gerar corrente elétrica, eu vou ter que fornecer para ela acontecer, que é o que a gente faz na eletrólise. Aqui, nas células galvânicas, a gente consegue analisar a produção de corrente elétrica a partir de uma reação química. Por exemplo, o que acontece nas pilhas que nós temos em casa. Essas pilhas, sejam recarregáveis ou não, nós temos exatamente isso acontecendo. Okay? Então, algumas definições importantes. Essa célula galvânica ou célula, tá? Ou também chamada de célula voltaica, é o dispositivo na qual a corrente elétrica é gerada pela ocorrência espontânea de uma reação de oxirredução. Também eu chamo isso de pilha. Então, célula galvânica é nada mais nada menos do que uma pilha. Tá? Então, é um dispositivo onde ocorre uma reação e essa reação você pode aproveitar a corrente elétrica do processo de fluxo de elétrons de um lado para o outro, ou seja, de um eletrodo para o outro, né? Ou de uma reação química de uma espécie para outra. Tá? E a bateria ela é uma associação de duas ou mais células, pilhas. Então, a pilha é somente um dispositivo que ocorre a reação e a bateria é uma sequência de duas ou mais células, duas ou mais pilhas. Por exemplo, a bateria do automóvel, nós temos uma sequência de 6 pilhas ligadas em série lá, que vão dar os 12 volts necessários para o veículo se movimentar. Okay? Aqui, então, a primeira parte referente à atividade no noticiário 1, que vocês vão fazer o faça envio. Veja que quando é perguntas em áudio, vocês não têm elas escritas. Vocês vão ter que escutar o áudio e vão ter que responder essa questão e mandar. Tá? Então, vocês vão mandar aqui nessa parte. Então, trave o vídeo, recomendo para não ficar aqui no cansativo. Trave, pesquise, responda essas duas questões que eu vou fazer, mande e aí continue o vídeo. Então, as duas perguntas são o seguinte. Primeira, como chama uma solução condutora de corrente elétrica? Porque nas pilhas eu preciso de uma solução que conduza a corrente elétrica. Então, como eu chamo uma solução condutora de corrente elétrica? Segunda pergunta, qual a diferença de pilha e bateria? Então, as duas perguntas são, como chamo uma solução condutora de corrente elétrica? E a segunda, qual a diferença de pilha e bateria? Beleza? Vou continuar, vocês travam e façam e mandem e depois vocês continuam a assistir. Tá? Então, o modelo que a gente estuda as pilhas, pessoal, é o modelo lá de 1836. Foi aquela pilha que eu citei até para vocês, que ela era construída, que ela era do tamanho de uma máquina de lavar. Tá? Ela foi realmente feita a partir de cobre e de zinco. Então, essa é a pilha de Daniell. Então, na pilha de Daniell, nós temos aqui uma ponte salina, nós temos uma placa de zinco mergulhada em solução de zinco e uma placa de cobre mergulhada em uma solução de cobre. Se eu colocar essas duas também com uma placa aqui que substitui a ponte salina, que é uma porcelana porosa, é a mesma ideia. Tá? Então, eu vou usar essa segunda imagem aqui para
explicar para vocês alguns processos. Então vejam, ó, nós temos sempre o fluxo de elétrons indo de um lado para o outro. O lado onde ocorre a reação de oxidação nós chamamos de anodo, e ele é o polo negativo da pilha. O lado onde acontece o processo de redução é o cátodo, é o positivo. Então, oxidação, anodo, negativo. Redução, cátodo, positivo. Beleza? Então, isso aqui é o esquemático da pilha. Se eu fechar esse interruptor aqui, vai começar a ocorrer esse fluxo de elétrons, que é sempre do anodo para o cátodo. Tá? Então, o fluxo de elétrons é sempre da espécie que se oxida, ok? Porque ela está perdendo elétrons, e esses elétrons vão lá para a espécie que se reduz, tá? Então, eu tenho que fechar o circuito para isso começar a acontecer. E aí, se eu tiver aqui um voltímetro, que é um equipamento que pode medir aí a diferença de potencial, eu posso determinar, inclusive, qual que é essa diferença de potencial. Vou falar um pouco mais sobre isso, lembrar um pouco mais sobre isso na aula de amanhã, tá? Então, nós temos uma esquemática do que vai acontecendo nessa figura aqui, que é o seguinte, ó. A placa aqui de zinco, que é o ânodo, ela vai perdendo massa. Por quê? O zinco vai perdendo os seus elétrons, né? Ele é zinco metálico, ele vai perdendo elétrons e vai se transformando na espécie zinco 2+, que vai para a solução. Então, a solução de zinco, pessoal, ela vai se concentrar, enquanto que a placa de zinco, o eletrodo de zinco, ele vai perdendo massa. Tá? E o que vai acontecer no cobre é exatamente o contrário. Ó. O cobre agora ele vai começar a receber esses elétrons e a espécie que é cobre mais, que está em solução, ela vai começar a receber esses elétrons e vai ser reduzida a cobre metálico. E a placa, o eletrodo de cobre lá, metálico, vai começar a ganhar massa. E a solução de cobre, obviamente, vai ter que se diluir, porque o cobre 2+ é a solução que vai se transformando em cobre metálico. Tá? Então, isso que vai acontecendo aí no processo da pilha de Daniel. Tá? E a lâmpada acende se eu conectar uma lâmpada lá entre esses dois eletrodos, porque ocorreu uma movimentação aí ordenada de cargas elétricas que origina então uma corrente elétrica, e porque é uma diferença de potencial entre as duas placas, a de cobre e de zinco. Então, se eu tiver duas placas metálicas, obviamente elas vão ter de metais diferentes, vão ter potenciais diferentes, eu posso construir a partir disso uma pilha. Só que eu tenho que ter também essa ponte salina, senão o processo ele para de acontecer. Tá? Então, o resultado disso é a diferença de potencial elétrico, que eu chamo de DDP, entre os polos, e cada lado da pilha, que é de 1.10 volts. Tá? Então, no voltímetro eu meço isso aqui. Na aula de amanhã eu vou lembrar para vocês como que a gente chega nesse 1.10 volts, esses valores, como que a gente calcula eles. Tá? Então, aqui nós temos dois sistemas, tá? E a gente pode colocar no voltímetro e a gente faz a seguinte pergunta aqui: qual deles apresenta maior potencial? Se a gente conectar os dois, a gente vai perceber que o maior potencial é o do cobre, porque ele vai estar aqui do lado positivo do processo. Tá? Então, isso é medido pelo voltímetro. Então, o polo positivo é sempre o que apresenta o maior potencial elétrico numa pilha. E qual que é o papel, então, da ponte salina nesse processo? Pessoal, o papel da ponte salina é evitar que esses íons que vão sendo formados durante o processo façam com que a reação da pilha pare de funcionar. Então, o que acontece? Aqui no lado do zinco, que tem que mandar elétrons para lá, eu vou começar a concentrar zinco 2+ em solução. Então, esses elétrons estariam atraídos, eles não iam se movimentar para lá. Enquanto que aqui desse lado do cobre vai começar a formar SO4 2-, que dessa forma ele ia repelir os elétrons. Tá? Então, o que acontece? Para evitar isso, a ponte salina ela vai fazer um fluxo de íons para um lado e para o outro. Então, ela é uma ponte feita por um sal, como no exemplo aqui o sulfato de potássio, e ele consegue fazer com que os íons fluam para um lado e para o outro, evitando a saturação dos íons. Ok? Então, aqui nós temos uma explicação sobre isso, né? Então, o acúmulo de carga positiva na solução de zinco ia atrair os elétrons do fio metálico para a placa de zinco, e o acúmulo de cargas negativas na solução de cobre repeliria os elétrons do fio metálico. Então, a ponte salina ela vai evitar exatamente que aconteça esse processo. Okay? Então,
Como a gente viu no experimento que nós fizemos, quem estava presente, no momento que nós tirávamos a ponte salina, a pilha simplesmente parava de funcionar. Para quem não estava presente, nós montamos exatamente a pilha de Daniell, tá? Nomenclatura. Existem algumas nomenclaturas que a gente utiliza aí para as pilhas, né? Primeiramente, as placas metálicas, elas são chamadas de eletrodos. O eletrodo no qual ocorre o processo de oxidação, como a gente viu, é o ânodo. E no que ocorre a redução é o cátodo ou catodo. E nós temos também a representação esquemática de uma pilha. O que é uma representação esquemática? Nós colocamos lá o que acontece nos dois processos. Então, nós usamos uma barra vertical simples, que indica a fronteira que separa duas fases, e uma barra vertical dupla para indicar a ponte salina. O anodo ele é representado à esquerda, ou seja, primeiro é o ânodo e depois é o cátodo, que é à direita. Então, por exemplo, a pilha de Daniell, o processo de oxidação é com zinco, então nós temos primeiramente na representação esquemática dessa pilha o zinco. Como ele sofre um processo de oxidação, eu tenho aqui primeiramente ele na forma sólida e aí ele passa para a forma positiva. Então aqui a primeira parte e a segunda, com uma barrinha só, eu estou mostrando o processo que acontece lá com o zinco. Essas duas barrinhas no meio aqui representam a ponte salina. E depois eu coloco aqui o processo que acontece lá no cátodo. Então, o cobre 2+, da solução, como a gente viu, ele vai se transformando em cobre metálico. Então, é o que eu coloquei aqui, tá? Sempre na sequência, sempre mostrando o início e o fim, para a gente ter a representação esquemática da pilha, tá? Então, essa aqui é o que eu tenho que fazer. Ó lá, o ânodo, oxidação, duas barrinhas para ponte salina e o cátodo, redução. Então, essa aqui é a representação esquemática da pilha, ok? Resumindo aí a pilha de Daniell, nós temos lá então o zinco, que ele doa elétrons, ele é o polo negativo, ele é o ânodo, sofre oxidação, o eletrodo dele gasta-se e a solução do lado do zinco ela é concentrada. O fluxo de elétrons vai lá para o cobre, então, resumindo aí, o cobre recebe elétrons, ele é então o polo positivo dessa pilha, ele é o cátodo, ele sofre o processo de redução, aumenta a massa do eletrodo e a solução dele é diluída, ok? Sempre isso, para mim verificar o que acontece aos lados, eu posso também olhar o fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons vai fluir sempre para a espécie que recebe elétrons, então, que é o polo positivo, sempre do negativo para o positivo, do ânodo para o cátodo, da espécie que oxida para a redução, da espécie que o eletrodo é gasto para a espécie que aumenta o eletrodo, da espécie onde a solução é concentrada para a espécie onde a solução é diluída. Beleza? Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo aí para fixar melhor essa parte aí que é importante. E aqui, para finalizar essa videoaula, tem a face envio que é referente à atividade do Ministério 2. Tá? Então, nesse face envio, vocês vão resolver esses dois exercícios. Okay? Eu não vou fazer a leitura, tá? Então estão os exercícios aí. Nesse primeiro aqui vocês têm um esquema de uma pilha e vocês vão responder a A e a B. Ok? Então trava o vídeo, responde, coloca lá para responder 1A resposta, 1B resposta. E também o exercício 2, que é o segundo aqui do face envie referente à atividade do Ministério 2. Beleza, pessoal? Então, só para retomar, nós fizemos aqui uma rápida retomada sobre alguns conteúdos. Vocês têm aí duas atividades domiciliares para fazer referente a essa videoaula e para postar para mim, tá? Certo? Então, qualquer dúvida, observação, vão me fazendo. Vocês podem escrever lá alguma coisa lá no mural lá da turma, tá? E vão mandando as informações para mim. Tranquilos? Até amanhã que teremos uma outra videoaula.